Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos por essa oportunidade extraordinária de aqui estarmos reunidos no espaço virtual, conectados com a nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de cujos mentores solicitamos o amparo, a inspiração, a orientação para a realização do melhor nosso alcance, para que o entendimento desse texto seja adequado, proveitoso para todos nós. Estamos buscando o aprimoramento intelecto-moral para progredirmos e melhorarmos a Terra, colaborarmos contigo, Senhor, para que a humanidade avance espiritualmente e moralmente. Nós desejamos que os estudos aqui realizados sejam proveitosos para os espíritos que estão estagiando na fraternidade, tanto quanto nós buscando o estudo, a aprendizagem, vinculando-se às tarefas, aos trabalhos libertadores, enquanto aguardam o momento do retorno para a Terra em nova reencarnação. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade então ao estudo alternado entre Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 3, que trata dos mundos regeneradores, finalizando o item dos mundos regeneradores e avançando para o item 19, progressão dos mundos. Então eu vou começar, como sempre, eu vou fazer a leitura. Quem quiser iniciar os comentários é só abrir o som. Enquanto ninguém se propõe, eu vou fazendo aquele mesmo movimento. Vou tecendo os comentários, os amigos, assim que quiserem, sintam-se à vontade. Então vamos lá. Continuando então aí o item 18 dos mundos regeneradores. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador os abra seu seio após a expiação na terra. Boa noite, Luiz. Bom, o parágrafo, o item é curtinho, então aqui nós vamos então já começar a falar um pouco sobre o que está sendo dito aí. Mas nesses mundos, nos mundos regeneradores, ainda falível é o homem. E o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Então aqui nós temos que analisar aqui o seguinte. Ainda falível é o homem, por quê? Porque nos mundos regeneradores, a alma penitente, está lá nós já estudamos isso anteriormente, encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Então, se o espírito, embora já arrependido, e lembramos aqui, alma penitente significa o quê? Alma é espírito encarnado. Então, esse arrependimento é o arrependimento demonstrado na vida material. O espírito que já está arrependido e demonstra esse arrependimento porque ele está engajado no bem. Mas ele ainda é falível por quê? Porque ele ainda não se depurou completamente. A depuração completa, amigos, que torna o espírito infalível, de fato, ela só é consolidada quando o espírito se torna um espírito messias, está na revista Espírita. Que ele se torna, então, infalível daí por diante,
mesmo na encarnação. Então, quando nós entramos nas primeiras faixas da pureza espiritual, nós vamos tendendo à infalibilidade. Mas ainda não existe a infalibilidade, porque vamos lembrar, inclusive, do espírito Alcione do livro Renúncia, que já habitava uma esfera aperfeiçoada, já estava ali na categoria dos espíritos puros, mas ainda poderia recaírem nas armadilhas das paixões. Lembra-se disso? Porque o espírito ainda não conquistou a infalibilidade. De acordo? Então, o mal, esse mal que predomina, que ainda vai existir no mundo de regeneração, amigo, não é o mal como o mal da Terra de hoje. Por quê? Vamos aqui recapitular. Os espíritos que reencarnam nos mundos de regeneração estão isentos das paixões desordenadas que nos caracterizam. Em todas as frontes lê-se a palavra amor. E perfeita equidade preside as relações sociais. Por quê? Porque já são espíritos melhorados, são espíritos bons, embora ainda não plenamente purificados, o que é lógico. Então, como ainda existe um certo grau de imperfeição, um certo grau de paixões, embora não desordenadas, já não mais desordenadas, isso é suficiente para provocar um certo mal menor. Compreendem? Não é mais o mal como vemos na Terra de hoje. Isso é um ponto importante. E esse último parágrafo aqui deixa isso muito bem claro. Presta atenção. Contemplai. E se o espírito não avançar, ele pode recuar para os mundos de expiação, não os mundos primitivos, porque os primitivos são para os espíritos endurecidos. Os exilados, que são banidos, eles recaem para o mundo primitivo. E eles, com a sua chegada, com a sua reencarnação no mundo primitivo, eles instauram neste mundo o ciclo de expiações e provas. Expiações para si mesmos, porque são espíritos rebeldes, que caracteriza as expiações, e provas para os espíritos primitivos, para a sua evolução, porque eles vão conviver, vão passar a conviver com espíritos mais adiantados do que eles, intelectual e moralmente falando, porque eles já conhecem virtudes, já conhecem as ciências, já conhecem as religiões, as filosofias, o que os espíritos primitivos ainda não conhecem. Isso inclusive eu vou ler aqui um texto da Gênese que trata disso. Então eles é que vão implantar ao longo do tempo nos mundos primitivos vocabulário, um vocabulário melhor, alfabeto, leis, religião, técnicas de agricultura, ao longo do tempo, ao longo dos milênios. Então, nós aqui já temos trabalhado o assunto. Então, segundo os mais estudiosos, os exilados que chegaram aqui para a Terra, aqui aportaram entre 25 mil e 40 mil anos atrás. São as datas que os mais estudiosos definem. Lembrando que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel vai informar-nos ali que eles começaram a, por exemplo, a migrar, os arianos, falando dos arianos especificamente. Eles começaram a sair da Índia e descer para as planícies do Irã 12 mil anos antes de Cristo. 12 mil anos antes de Cristo.
Então, amigos, um exílio, um banimento, não é brincadeira para o espírito. É um afastamento da Terra na casa de 25 mil, 40 mil anos, segundo os entendidos. Então, vejam bem, aqui tem um ponto importante. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Perceberam que a terra ainda não é um mundo de regeneração? Se não era do tempo de Kardec, muito menos hoje. Porque depois do tempo de Kardec, a situação da Terra, em termos morais, não em termos científicos, mas em termos morais, ela teve uma piora, porque depois da partida de Kardec, tivemos a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que foi semente da Primeira Guerra Mundial, e que desencadeou a Segunda Guerra Mundial posteriormente. Foi a pior guerra de toda a história da humanidade. Sem contar as pequenas guerras que sempre aconteceram no século XX. Nós não tivemos no século XX nenhum ano sem a ocorrência de alguma guerra. E nesse século XXI também, até esse presente momento, nós temos tido guerras localizadas, embora, todos os anos. E essa guerra agora que surpreendeu a muita gente, e essa guerra provocada pelo nosso irmão lá da Rússia. Então, a Terra ainda não é um mundo regenerador. Nós estamos em transição. Em transição. Onde nós, aqui na Terra, onde nós já temos as condições, socialmente falando, lembrando que Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores perfeita equidade preside as relações sociais. Então, aqui na Terra, as melhores experiências de regeneração, em termos de sociais, sociedade menos desigual do que, por exemplo, no Brasil, nós vamos encontrar na Dinamarca, vamos encontrar na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Suíça, que são aí Europa Central, organização social já bem melhor, possibilitando aos espíritos que ali estão reencarnados se dedicarem, não terem mais tanta pressão econômica. Então, eles têm mais condições de se dedicar aos estudos intelecto-morais, que é o que vai caracterizar a etapa da regeneração. O homem não será premido pelas angústias materiais, pelas doenças, pelas dificuldades econômicas, pelo desemprego, pela fome e pela miséria. Então ele vai ter todas as condições para desenvolver-se intelectual e moralmente. Então nós vamos ter muitas facilidades. Como nós vamos ter muitas facilidades, aqui que corremos o risco de recairmos em questões como a ociosidade. Perceberam? Olha a facilidade que nós estamos tendo. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita de forma virtual, à distância. Isso é uma facilidade. Agora, enquanto nós estamos utilizando o recurso para a aprendizagem moralizante, outros estão hackeando contas, realizando reuniões virtuais de cunho lamentável para disseminar o ódio, para disseminar notícias falsas, para apedrejar reputações. Perceberam?
Então, são esses espíritos que vão ser retirados da Terra. Nós aqui vamos avançar. Pergunta aos amigos se os amigos têm comentários a fazer, se querem fazer comentários. Eu queria perguntar uma coisa. Primeiro, se essa infalibilidade do espírito, ela está relacionada ainda com resquício do orgulho e do egoísmo. A E se falibilidade, certo? isso, falibilidade. Sim, sim, porque vamos recordar aqui, ó. Nós já estudamos aqui, mas vamos repetir. Aqui no item 17, no item 17, é, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nós vamos ver que o mundo de regeneração, segundo Santo Agostinho, nós vamos ler isso agora, já é o mundo feliz. E aí muitos espíritos fazem confusão. Por que fazem? Porque eles não estudam todo o texto. Não estudam todo o texto. Então, o texto que trata da progressão, que trata dos mundos, das categorias dos mundos, ele tem a sua conclusão no item 19. Especificamente, a conclusão para o mundo de regeneração é o último parágrafo. Mas vamos lá. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso. O que é calma e o repouso? O espírito não vai preocupar com o desemprego, não vai preocupar com se o salário vai dar no fim do mês, não vai preocupar com moradia, não vai preocupar com falta de hospital, falta de tratamento. Perceberam? Isso que é calma e repouso. Não vai preocupar com violência urbana, com a delinquência, porque não vai ter. Por quê? Porque os espíritos que promovem desigualdade social, que promovem a corrupção que gera desvios que não permitem que hospitais, por exemplo, funcionem adequadamente, que geram a violência, que geram a discórdia, que geram a desunião, não estarão mais na Terra, serão expulsos na linguagem de Kardec. Porque são eles que causam confusão. E todos nós, quando estamos envolvidos nesses processos. Certo? Então vamos lá. Certo. Ô, Júlio, mais uma coisa. Não, eu queria chegar lá no ponto. Só um minutinho. Tá. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Lógico, às leis que regem a matéria, porque o mundo ainda é material. O nosso mundo ainda será um mundo material por milhares de anos. Seres biológicos, por milhares de anos. Quando nós não seremos mais seres biológicos? Quando a vida estiver extinta na Terra, porque vai chegar um momento em que a vida biológica vai se extinguir. Então a Terra vai ter vida só nas esferas espirituais, perceberam? E um dia a Terra vai deixar de ter condições de vida. Isso aí é científico. E, ó, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo as leis. Mas o espírito ainda não é perfeito, ele ainda tem alma penitente contra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Ainda tem um final de depuração. Esse final de depuração vai ser feito numa situação de um avançado bem-estar social. Porque ele vai ter calma e o repouso, perceberam? Então, nesse ambiente de avançado bem-estar social, de calma e repouso, ele pode ainda se perder pelos resquícios do orgulho, pelos resquícios do egoísmo, pode, pelos resquícios da inveja,
Porque ele ainda vai ter um final de depuração. Então ele ainda é falível e pode recair para os mundos de expiação. Então ele pode retroceder para os mundos semelhantes à Terra de hoje. Ele não vai retroceder para o mundo primitivo. Ficou claro aí, Elana? Excelente, claríssimo. E aí, apesar da gente ainda não ter concluído na parte do estudo do livro dos Espíritos todas as ordens, a gente consegue, pelo menos, saber que a classificação desses espíritos que vão estar no mundo de regeneração, primeira ordem não são, né? Não, são bons espíritos. Está no Bons espíritos, tá. São Luís, na questão 1019, trata disso, e Kardec, na Gênese, capítulo 18, item 26. São Ok, bons espíritos. tá. Não são espíritos superiores ainda não. Evidentemente que vão reencarnar espíritos superiores, que vão ser o quê? Os guias, os que vão fazer a Terra avançar mais rápido. Mas o grosso seremos, e aqui vou falar no plural, vou falar na terceira pessoa do plural, nos incluindo. O grosso seremos nós, porque nós aqui pretendemos estar na regeneração ou não. Certo? Vamos lá, podemos avançar? A progressão dos mundos? Depois eu vou trazer aqui o texto. Eu vou trazer aqui um texto da Gênese, que vai nos ajudar nessa questão aí do entendimento das questões aí do banimento, do exílio. Progressão dos mundos. Item 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Isso aqui é um fator importante, porque isso aqui é diretamente proporcional. O que faz com que os mundos progridam materialmente é o progresso moral da humanidade encarnada. Porque o mundo é um palco neutro. É um globo onde o homem, como instrumento divino, vai então transformar a Terra. Transformar a Terra. Desenvolver as ciências, as filosofias, as religiões, com o objetivo de... Qual que é o objetivo do progresso da humanidade? Aquele definido por Jesus. Desenvolvimento do amor. E o orbe cumpre o seu destino quando a humanidade alcança esse patamar de evolução, se transformando, todos nós nos transformamos em bons espíritos, espíritos que amam. Então, naturalmente, pela irradiação do estado interior de espírito, nós transformamos o mundo para melhor. Isso é muito bem, já lemos aqui, não vou repetir, é muito bem trabalhado, explicado por São Luís na questão 1019, do Livro dos Espíritos. 1018, 1019, conforme a tradução. É a última questão. E Kardec também na Gênesis, no texto citado. Por quê? O homem bom,
o espírito bom, ele vai zelar pelo bem-estar dos seus irmãos da humanidade. Então nós não vamos ter problemas, por exemplo, que nós vemos na Terra de hoje, nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, problema de saneamento básico, problemas de falta de medicamento, medicamentos caros, problemas de falta de vacina, espíritos que combatem a vacina, anticientíficos, porque também essa é uma característica definida por Paulo na questão 1009, que para que nós gravitemos em torno da unidade divina, significa desenvolver a lei de amor nos corações, nós temos que observar a ciência, amar e observar a justiça. Gravitar para a unidade divina. Para isso, 3 coisas são fundamentais: o amor, a ciência e a justiça. 3 coisas são contrárias: o ódio, a ignorância e a injustiça. Então, o bom espírito, nós vamos estudar lá as características do bom espírito, é o espírito que ama, é o espírito que é justo. Então, nós vamos sanear o globo. Sanear o globo. O globo vai se transformar plenamente. Não é? Esse é o ponto. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida em que eles próprios avançam na senda do progresso. Perceberam? Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Então, o homem zela pelo progresso dos animais, pela manutenção dos vegetais, porque sem vegetais, amigo, não tem meio ambiente, não tem alimento, não tem oxigênio. Então nós hoje estamos vivendo, nós estudamos no Apocalipse ontem, versículo 9 do capítulo 21, que fala das últimas 7 pragas. Nós ali listamos algumas, o aquecimento global é uma das pragas. Todos estão sofrendo os efeitos do aquecimento global. Os globos, a Terra, já passou periodicamente por movimentos climáticos de aquecimento, mas na trajetória natural normal. O homem, com o seu consumismo, com o seu acúmulo do supérfluo, a sua sede pelo ter desenfreada, está acelerando o aquecimento global, ou seja, está acelerando a destruição do meio ambiente. Já temos estudado aqui as questões do supérfluo, do necessário, os espíritos são enfáticos para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre isso. Então nós devemos desenvolver a modéstia no gosto, a modéstia nas posses. Por isso que é difícil ser espírita. Porque é difícil perdermos o desejo de posse desenfreado. Vamos lembrar aqui, ó, características dos espíritos que vão permanecer na regeneração. Libertos das paixões desordenadas de que sois escravos. A busca desenfreada pela posse, é uma paixão desordenada. Quanto mais nós nos entregamos
processo do ter, menos seremos bons para com a humanidade. Por quê? O que significa o desejo desenfreado de ter? Que nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Esse é o movimento que está subjacente. É o materialismo que Emmanuel no capítulo do Pensamento e Vida, não sei se é o 24, deixa eu ver se é o 24, ele vai chamar de enfermidade. Enfermidade. Trata o materialismo como uma enfermidade. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes. Aí ele vai falando aqui da síndrome. Vai ter uma parte que ele fala do materialismo. É no livro, é no Religião dos Espíritos, tá? Perdão. Religião dos Espíritos, tá? Eu sei que eu fiz uma palestra agora sobre isso e eu vou trazer para vocês aqui, ó. Falando do materialismo. Ó, Religião dos Espíritos, capítulo 68. Interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível, ou seja, do materialismo, surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. E ele traz mais um ponto nesse diagnóstico, quando nesse capítulo aqui que eu li, 24, ele traz mais um aspecto, quando ele fala da carência da humildade. Porque isso que nós. Do que deriva o materialismo? O materialismo é a crença em que só existe a matéria, nada mais. Consequentemente, quem pensa assim vai concentrar todos os seus esforços de felicidade, de prazer, nas buscas materiais, porque não existe nada mais além. Esse movimento define carência de humildade. Então ele vai dizer assim, ó, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Perceberam a conexão aqui com Santo Agostinho? Isso aqui é paixão, isso aqui de que está tratando Emmanuel, são paixões desordenadas. Paixões desordenadas. Tá? Que geram discórdia e delinquência. O mundo de regeneração não tem discórdia e delinquência. Não tem religioso que vai para a rede social e vai rasgar o mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o seu próximo e vai espalhar notícia falsa, vai espalhar fake news. Porque está alinhado com essa ou aquela ideologia. Amigo, a nossa ideologia é o espiritismo, que é a mesma ideologia de Jesus. O que é o espiritismo? É o cristianismo redivivo, em linguagem moderna. A nossa ideologia é espírita cristã, que é a busca pelo amor incondicional. E o amor incondicional se reflete na sociedade. Perfeita equidade preside as relações sociais. Por que vai caracterizar?
o mundo de regeneração? Porque os espíritos que vão estar lá são os espíritos que amam, não são os que odeiam. Porque movimentos lamentáveis em redes sociais que espalham fake news, notícias falsas, são movimentos de ódio. Nós temos que nos conscientizar disso. Onde está o coração dos religiosos que não obedecem o mandamento estabelecido, transmitido por Moisés, para Moisés, e de Moisés para nós, 3.250 anos atrás? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não matarás. Isso é matar reputações. Então, tudo isso está implícito e nós temos que nos conscientizar se nós queremos de fato avançar, se queremos permanecer na Terra, se queremos melhorar a Terra. O nosso compromisso é com Jesus, é com Allan Kardec. Não é com personalidades humanas falíveis. Esse é o nosso compromisso. Então vamos lá. Aqui nós fizemos aqui um pequeno parêntese para aprofundar essa questão das paixões desordenadas, porque as paixões desordenadas têm consequências na sociedade. Consequências graves. Crimes passionais, homicídios, furtos, roubos. Isso é característica dos mundos de expiação e provas. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, aqui concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, para Deus, amigos, a humanidade é o conjunto de todos os espíritos na faixa da humanidade, em todos os globos do universo. Não existe exclusivismo. E os mundos são solidários. Então, nós temos que começar a pensar em termos de universalidade. Nós já estamos vivendo um momento na Terra em que nós temos que deixar de lado o nacionalismo exacerbado e considerarmos-nos como todos irmãos que vivem em departamentos diferentes do globo, que são os diversos países, nos quais nós poderemos reencarnar amanhã, se essa for a decisão de Jesus. Então, se nós temos movimentos de ódio contra determinados povos, nós poderemos reencarnar no seio desses povos amanhã para perder o ódio por eles. Porque somos todos irmãos. O espírito é imortal. Ou os espíritos... Vou pegar só um exemplo aqui de um país que é colocado como sendo o que acolhe todos os demônios que estavam no mundo espiritual, que é a China. A China é um país abandonado por Jesus? Os espíritos que lá estão reencarnados à revelia de Jesus? Pensamos isso em espiritismo? Porque nós temos obras psicografadas por médium famoso que sutilmente incentiva o ódio aos chineses. De forma sutil. Está lá. Isso não é obra espírita. Isso não está de acordo com o humanismo demonstrado por Allan Kardec. Isso corre por nossa própria conta, de não termos sabido fazer o controle universal generalizado do ensino espírita, que tem sido psicografado aí. Por quê? Porque as pessoas querem consumir livros psicografados. Então, os espíritos do mundo espiritual mandam.
No mundo espiritual temos pseudo-sábios, mistificadores, amigos. Se um livro psicografado traz um princípio que contraria a doutrina espírita, esse livro, amigos, tem que ser descartado por nós. Nós estudamos a doutrina dos espíritos superiores. Então, nós vemos de tudo na literatura mediúnica de hoje. Ódio a determinados países. Pregação sistemática de ódio por determinados políticos. Isso tudo temos visto na tribuna espírita. Mas nós aqui não somos desses. E é por isso que estudamos aqui na entrelinha. Então vamos lá. Agora apertem os cintos. Esse parágrafo aqui é a conclusão de Santo Agostinho para o assunto. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Conclusão mais clara que essa é impossível. Então, o mundo de regeneração já é o mundo ditoso. É o início do mundo ditoso. Início do mundo ditoso. E esse estado ditoso vai se acentuando, vai se ampliando exponencialmente. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero trazer um texto da Gênese, em que Kardec vai falar da transmigração, mas eu quero que os amigos também comentem, tragam aí a sua contribuição para esse texto. Quem gostaria de comentar? Só abrir o som. Tô vendo que o Luiz está brigando ali para ligar o som dele, ou não? Desculpa eu ter saído, mas eu tive que atender uma amiga por uma questão médica. Tranquilo, sem problema. Não tem muita coisa a acrescentar diante da profundidade das coisas que você trouxe. Mas, quando você estava comentando lá atrás, eu fiquei uns 15 minutos fora, atendendo essa ligação, não sei se foi falado, mas uma coisa que me chamou a atenção é a gente fica falando, quando a gente fica pensando não é punição, não, em coisas ruins que a gente pode fazer, que pode causar nos tirar o direito de ficar no planeta de regeneração, né? Muitas vezes a gente citamos exemplos de coisas graves, né? Como pedofilia, assassinatos, aquela coisa toda. A gente percebe que nessa fase, como no Evangelho com o Espiritismo, os problemas lá serão bem sutis. Sim. Né? Porém, como a maioria da população já é um grau mais evoluído, embora sejam problemas sutis, eles teriam, entre aspas, a mesma correspondência do que hoje a gente chama de crimes horrendos, né? Ou crimes graves. Porque à medida que nós vamos num progresso moral, né? É como uma casa limpa. Uma casa imunda, qualquer sujeira está suja e tal. Mas numa casa muito limpa, um cisco já faz diferença. Então a gente fica, eu acho que é um alerta nesse sentido, para a gente mudar um pouco o pensamento. Né? Sim. Porque eu acho que nós já saímos, pelo menos assim, graças a Deus, dessa fase de grandes tragédias humanas, tipo assassinatos, pedofilia, matar as pessoas com crueldade,
Você está falando nós aqui pessoalmente, o grupo, certo? Exatamente. A gente aqui, né? Então, estamos caminhando para essas sutilezas aí, trabalhar o nosso Sim. mental nesse aspecto. Encarar essa sutileza não como uma coisa à toa, mas sim como um problema grave a ser reparado daqui para frente. A nosso desafio hoje, por exemplo, nós não mais brigamos com os ímpetos de matar o próximo, porque nós não temos mais esses ímpetos. Mas o nosso desafio é não matar a alegria, não matar a esperança. Não é isso? Não disseminar o ódio de forma sutil, achando que está fazendo um bem. Distorcer a doutrina espírita para favorecer ideologicamente A ou B. E com isso, assinar embaixo princípios que são completamente opostos aos princípios de amor que o Espiritismo instrui, por preconceito político. Preconceito político. Por exemplo, vou desafiar vocês aqui. Quando se diz que no mundo de regeneração perfeita equidade preside as relações sociais, isso aí não beira, por exemplo, a questões aí político-econômicas aí que muita gente ataca. Não acontece? Estou falando aqui de uma diminuição da desigualdade social. O que, para o espírita estudioso, não deveria causar nenhum tipo de calafrio e nem de frisson ou de arrepio, porque a questão 806 é muito clara para nós. Questão 806, vocês se recordam? A desigualdade social é de origem divina? O que os espíritos respondem? Não, é de origem humana. Então os espíritos estão passando a bola para nós, porque estão fazendo o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Presta atenção na profundidade da pergunta que Kardec fez. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Ou seja, isso está estabelecido como lei por Deus para nortear a evolução dos seres? O que os espíritos responderam? Não. É obra do homem, não de Deus. Então aqui é um diagnóstico. Diagnóstico de um problema grave na humanidade. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é tornar a sociedade de acordo com a lei da natureza, onde não tem desigualdade. Amigos, é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita, raiz. É doutrina espírita raiz. Pois é, ô Júlio, você falou aí em Evangelho Redivivo, a gente lembra que a gente está vivendo como Jesus já fez a previsão, né? Enviaria Consolador, porque nós não íamos dar conta, íamos esquecer, íamos enturpar muita coisa. O que está acontecendo foi porque o que a gente fez com os ensinamentos iniciais, né? Deturpamos e fizemos de tudo para adaptá-lo aos nossos interesses, né? Pessoais, políticos e econômicos. Aí chega o Espiritismo, a doutrina espírita, trazendo essa nova oportunidade. E começamos a perceber em algumas falas, trazendo aqui só para o Espiritismo, algumas falas revivendo, reproduzindo novamente o que fizemos lá atrás, Sim. no início com o cristianismo. Sim. E agora estamos moldando os princípios doutrinários ao nosso bem-querer, à nossa boa vontade, ao nosso interesse. E vai dar errado de novo. Vai dar errado de novo. Então, por exemplo,
Os espíritos aqui estão fazendo um diagnóstico de um problema social. E é por isso que na regeneração, perfeita equidade vai presidir as relações sociais. Por quê? Porque isso vai ser corrigido. Ser corrigido por quê? Pelos espíritos bons que estaremos aqui reencarnados. Ele continua no 806A. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Presta atenção. Só as leis de Deus são eternas. Se a desigualdade das condições não é uma lei da natureza, então isso não vai permanecer, porque não é lei de Deus. Só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco, a cada dia? Por isso que eu citei aqui os países lá da Escandinávia. Porque lá está diminuindo já a desigualdade. Na Suíça, está diminuindo. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento, que aí é a desigualdade intelecto-moral, de hierarquia. Não tem nada a ver com posse. Não tem nada a ver com bens. É uma desigualdade de hierarquia, intelecto-moral, perceberam? Porque os espíritos elevados não se preocupam com bens materiais, eles não ligam para os bens materiais. Então não se preocupem em ter mais do que o outro. Se preocupam em crescer intelectual e moralmente sempre. Essa é a preocupação. E deveria ser a nossa já, também, preferencialmente. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então esse é o ponto. Voltando àquele assunto que você falou, Luiz, a questão da sutileza, eu me recordo que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em algum lugar que eu não me lembro agora, ou no Livro dos Espíritos, está dito que nesses mundos aí, só um só pensamento mal já é uma aberração. Não sei se você se recorda disso. Agora eu quero trazer aqui, é um texto da Gênese que se casa com o que nós estamos estudando aqui. É o capítulo 11 da Gênese, que trata da doutrina dos anjos caídos. É o item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, é mais ou menos o que nós já falamos aqui, tá? E moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem. Por isso que eu falei com vocês aqui que existe uma relação direta, não é? Nesse trecho aqui, ó, recordam-se? Que eu falei que são diretamente proporcionais aqui, ó. A felicidade deles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso moral intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. É o que está acontecendo na Terra. Temos aí grandes inteligências que ainda estão fazendo mal na Terra com sua inteligência, desenvolvendo armas cada vez mais destruidoras, mais sofisticadas. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, como a Terra atualmente, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis. Essa revolta contra Deus e suas leis, amigo, não é revolta armada, em que o espírito vai formar uma legião e vai sair para lutar contra Deus aí, não sabe-se lá onde. Não. A revolta
contra Deus e suas leis significa egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, paixões desordenadas nos corações. Quando nós já sabemos que temos que amar o próximo, mas não amamos. Isso aqui é revolta contra Deus. Porque nós não queremos amar o próximo. Vou voltar aqui. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam, daí em diante, um embaraço ao ulterior progresso moral, porque eles causam confusão, desordem, discórdia, violência, perversidade. Então, eles se tornam o quê? Embaraço ao ulterior progresso, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram, e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a ciência e aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver. Ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Então, por que eles vão aplicar a inteligência, a intuição dos conhecimentos e os conhecimentos por intuição? Por causa do esquecimento do passado. Eles vão renascer no mundo embrutecido. Ainda não tem nenhum vocabulário completo desenvolvido, a escrita ainda está embrionária, porque aqui na Terra a escrita surgiu 6.000 anos atrás. Ali nas cidades da Suméria, Uruk, viviam ali os sumérios, berço da civilização. Inclusive, o nome Uruk deu origem ao termo Iraque. O termo Iraque deriva de Uruk, que era uma cidade próspera lá da antiga Suméria, onde viviam lá os caldeus. Então, eles vão instruir por meio do contato social e por intuição, vão tendo vagas intuições e vão, então, lentamente levando para aquele orbe progressos lentos. Vem a roda, com muita dificuldade inventam a roda, depois o arado, e vai por aí. É assim que funciona. O espírito está aqui endurecido, que não quer amar o próximo, utiliza das conquistas materiais, das conquistas científicas para destruir, ao invés de amar, esse espírito, sinto muito, mas ele vai ser degradado. E já estão sendo degradados. Na reunião mediúnica da segunda-feira, nós temos tido notícias, os espíritos revoltados que vão ser degradados e não concordam. Tem manifestado. Então é isso. Comentários aí, temos ainda mais alguns minutos. Podemos até avançar um pouquinho para quem quiser trazer comentários, amigos. Dúvidas, comentários, um ângulo aí que nós aqui não percebemos, mas vocês talvez tenham percebido, para aí nos enriquecer o estudo. Quem gostaria de falar? Elana, gostaria de falar alguma coisa? Elana, que geralmente gosta, que sempre comenta alguma coisa, Elana? Não, Júlio, está muito bem explicado. Não ficou nenhuma dúvida, não. Ô, Júlio. Diga, Fernando. É muito interessante, mas eu estou aqui me questionando pelo seguinte, porque nós estamos falando de mundo de regeneração, então eu me questiono. E o meu mundo pessoal?
Como é que está esse meu mundo pessoal? Está lá embaixo no primitivo, está no de prova e expiação, porque eu me questiono porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar do meu mundo, Exatamente. né? Quer dizer, então eu acho que todos esses ensinamentos, cada um de nós tem que trazer para dentro de si, Exato. Porque né? naturalmente, Fernando, qualquer um de nós, no esforço pelo aprimoramento que estamos aqui, o que estamos aqui tratando, naturalmente nós vamos melhorar o mundo numa certa medida. Sim, Porque o melhoramento, ele é confirmado pelos atos, pelos hábitos. Não existe melhoramento de fachada. O tempo em que nós, exato. o tempo em que nós poderíamos cometer os maiores absurdos, nos manter no plano da viciação e depois ir para o templo, confessar e receber o perdão, isso acabou para nós faz tempo. Mas não existe mais, não. Para nós, espírito não existe. Isso é autoenganação. Então, o esforço pela transformação, ele vai se refletir necessariamente em novos hábitos, novos e melhores hábitos, em todas as áreas da sociedade, todas as frentes, porque isso que significa progredir, isso que significa avançar. São os indícios, Inclusive, não é isso? inclusive, só acrescentar, você fala muito de países já bem adiantados, né? Sim, Eu me lembro de um documentário que vi há pouco tempo, da Noruega. Os condenados lá, eles têm um tratamento infinitamente melhor do que certos patrões aqui no Brasil têm com seus, exatamente, certos patrões. né? Isso é Sim, fato, é fato. Então, tudo isso a gente tem que ter muita atenção, né? claro, porque isso significa regeneração. Regeneração. Então, aqueles prisioneiros lá que estão na Noruega naquele sistema, eles estão em regeneração. Se eles não quiserem, Exatamente. se não quiserem, porque eles têm todas as condições ali ideais para se regenerar. Se não A, quiserem, a, se não a quiserem, Jerusalém já chegou para eles, né? sim, se não quiserem, vão partir da terra. Vão partir da terra. Então, esse é o ponto. Nós aqui estamos estudando é para isso, é para nos tornarmos melhores cidadãos. E não cidadãos que vão fazer eco aí no mundo com as complicações que ainda permanecem no mundo. Porque isso não significa avançar, significa estacionar. Não é isso? O estacionamento, para nós, é complexo. O estacionamento, aqui, ó, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação que o aguarda. Então, o nosso empenho é para o espiritismo aplicado, vivido. Porque o mundo está cheio de religiosidade aparente, de fachada. Nós temos visto aí religiosos no púlpito pregando o homicídio de determinados grupos diferentes, ou vocês não têm visto isso? Sim, claramente. Isso não é, Mundial, né? isso não é só atentar contra a lei de Deus que diz não matará, como é crime aos olhos segundo a lei humana. Isso é crime. Não aceitar as diferenças. Não aceitar o modo de viver de irmãos de outros países. Não aceitar as escolhas individuais das pessoas no campo da sexualidade. Quando já no livro Sexo e Destino, de André Luiz, capítulo 9,
O André Luiz já falava desse movimento de hoje, dos intersexos. Ele usava o termo intersexo, porque naquela época não existia nomenclatura. Então ele diz ali, ele traça ali qual deve ser o papel do espírita perante esses irmãos, está lá bem claro. Que é o da tolerância, que é o do acolhimento, que é o do respeito, da aceitação. Então nós vemos aí no próprio movimento espírita movimentos sutis de ódio contra essas pessoas, amigo. Tem. Quando determinadas autoridades, entre aspas, por quê? Porque foram alçadas a essa condição, mas não são por direito. Segundo o critério espírita, não são. Porque o espiritismo não tem líderes. Vem fazer aí, por exemplo, discurso contra a ideologia de gênero, que nem existe isso, não existe ideologia de gênero. Então, se for assim, André Luiz está fazendo ideologia de gênero, fazendo por antecipação, por 50 anos atrás já fazia ideologia de gênero, perceberam? Então, esse é o ponto. Nós vivemos um momento muito triste na história da humanidade. Triste em todos os sentidos. Estamos vendo as guerras aí permanecendo ainda no mundo. No movimento espírita, o movimento espírita está completamente fora de rumo. As lideranças aí, entre aspas, se perdendo. Exatamente por falta de quê? Por causa de falta de um estudo aprofundado, da meditação, da doutrina espírita. O médium ele se julga infalível, então ele psicografa com profusão, e aquilo não é passado pelo critério do bom senso, da razão, que Kardec utilizava. Então vai se enxovalhando a doutrina espírita, que vai se transformando a doutrina espírita numa doutrina de médiums, com ideias próprias contrárias ao que o espiritismo prega. Então nós vivemos um momento grave, um momento sério. Temos esquecido Erasto. Preferível é rejeitarmos 10 verdades do que adotarmos uma mentira, do que aceitarmos uma mentira. Isso Erasto aconselha para os médiuns, no livro dos médiuns. E os médiuns hoje, cada um psicografa o que quer, a ideia que quer, e estão vivendo aí uma verdadeira complexidade no movimento espírita. Então, por isso que o nosso estudo aqui é focado na codificação e naquelas obras que nós sabemos de fonte excelente. Aí sim, nós aproveitamos dela. Mas nós nos limitamos aqui a Emmanuel e a André Luiz, porque são os menos problemáticos no movimento espírita de hoje. Os menos. Para aquilo que pode corroborar e ajudar a desenvolver o pensamento. Porque Emmanuel, via de regra, amigos, ele comenta a codificação. Tem um profundo conhecimento da codificação. Então, os textos de Emmanuel são comentários em torno da codificação. Porque Emmanuel é um espírito espírita, desencarnado. E assim como nós, ele também exerce o seu direito de comentar. O que ele psicografou através de Francisco Cândido Xavier, nós temos que submeter ao crivo da razão e do bom senso. E aqui eu já dei um exemplo para vocês. O exemplo de Capela. Eu já dei para vocês aqui. O sistema de Capela não tem planetas. Então os exilados não vieram de Capela. Então aí existe um problema. Emmanuel quis dizer da região de Capela, porque ele tem muitas estrelas que não têm nome ainda, que são desconhecidas. Pode ser. Mas
a informação, como ela está, que os exilados vieram da Estrela Capella, hoje, à luz da ciência astronômica, não tem fundamento, porque lá não tem planetas. É uma estrela jovem, tem apenas 250 milhões de anos. Se ela tivesse um disco protoplanetário, os planetas ainda estariam em formação. Mas não tem nem isso. Então, por isso é que nós temos esse critério, de observar esse critério. E na nossa reunião de sexta-feira, já até comentei com vocês aqui, aquela reunião lá mensal, essa é uma questão que eu tenho já anotado aqui para poder interrogar os espíritos sobre a origem desses irmãos que vieram para a Terra. Muito bem, amigo, eu me estendi aí. Eu quero saber se mais alguém quer trazer algum comentário. Se não, eu vou então pedir um voluntário aí para fazer a prece de encerramento para nós. Quem gostaria? Quem vai fazer a prece? Não, vou ficar aqui esperando alguém fazer a prece, hein, amigos? Na última reunião foi o Fernando, né? Foi o tal do Fernando. Fernando, na ordem agora é Hernani. Se sou eu, vamos lá, velho. Eu fico aguardando alguém que queira. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade bendita desse estudo, desse aprendizado, pedindo que tenhamos as oportunidades de estarmos aqui reunidos sempre, aprendendo um pouco mais, podermos discernir, podermos buscarmos ser melhores para que possamos contribuir para a evolução, não só do espírito que somos, mas também de um planeta melhor. Que Jesus nos guarde, nos guie, estejamos aqui sempre reunidos em Teu nome e que possamos sempre, Senhor, buscarmos ser melhores a cada instante. Que a Tua paz envolva todos que aqui não puderam estar, todos os nossos irmãos que convivem conosco nas reuniões e aos nossos familiares. Que assim seja. Que seja.